Olá, eu sou o Takashi e provavelmente você nunca me viu no YouTube. Esse canal que você tá vendo, ele já tem por volta dos seus 50 inscritos. Isso porque não é a primeira vez que eu tento começar no YouTube. Na verdade, esse canal aqui já passou por mais ou menos duas fases. A primeira fase foi a que eu mais gostei e que eu me arrependo até hoje de não ter investido e ter parado, que foi a de jogos. Já foi um canal de games isso aqui. Já tentei gravar muitos jogos assim, sabe? Só que meu PC na época era ruim. Então eu acabei desistindo porque eu não tinha condições, eu era uma criança na época e não tinha condições para poder continuar um canal no YouTube. Já a segunda foi na época que os vlogs estavam em alta, sabe? Tipo Júlio Cocielo das antigas, Caracol Raivoso, enfim, esses canais. Então eu também entrei nessa onda. E eu sabia até editar bem, sabe? Só que não era uma coisa que eu queria, na verdade eu queria era mexer com jogos, então eu acabei desistindo de novo. Então eu tô aqui mais uma vez pra, quem sabe, começar de novo. Agora eu tenho um PC bem melhor do que eu tinha naquela época. Naquela época eu tinha um PC dual core com 2 gigas de RAM, sabe? Em pleno, sei lá, 2019, 2018, sabe? Mal rodava League of Legends, que eu jogava bastante, sabe? Eu rodava League of Legends a 30 de FPS. Isso quando às vezes o PC ele não desligava no meio da partida e era uma eternidade para ele ligar de novo. De verdade, eu tinha que ligar o PC de manhã para poder eu depois do almoço poder mexer nele com tranquilidade. Depois de um tempo, acho que em cerca de 2020, 2021, eu acabei ganhando de presente um PC. Sabe que ele não é tanta coisa assim, sabe? Ele tem uma placa de vídeo integrada da AMD, né? Um processador AMD, obviamente. Não tem placa de vídeo, porém ele é bem melhor do que eu tava, sabe? Já roda bastante jogos que eu gosto, sabe? Que eu sempre tive vontade de jogar e nunca pude por conta que o meu PC não era adequado para isso. E por conta daquele negócio de eu nunca ter tido um PC bom, eu acabei aproveitando ele de maneira bastante assim. Vamos falar que não da melhor forma, sabe? Eu joguei bastante jogos, sim, sabe? Só que eu poderia ter usado aquele tempo em 2020 e 2021, onde eu tinha bastante tempo de sobra, o dia inteiro eu ficava no PC, para poder construir uma carreira aqui no YouTube, sabe? Só que eu acabei não fazendo isso. E quando eu decidi fazer isso, era tarde demais. Eu entrei num relacionamento, não que isso seja ruim, obviamente, não é ruim. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Mas eu não tinha mais tempo para poder investir nisso. Porque eu comecei a trabalhar CLT como qualquer cidadão comum, né, um brasileiro médio, e acabei não tendo tempo para poder investir nisso que eu queria. Na verdade, eu até tinha tempo, só que eu não enxergava e não distribuía esse tempo da melhor forma possível. Então, eu acabei desperdiçando duas oportunidades, né, de construir uma carreira aqui no YouTube. Porque que por mais que eu não tinha tempo, né, eu ainda não estava planejando casamento, essas coisas. Então, pouco tempo que eu tinha eu conseguiria investir na minha carreira no YouTube. Só que eu cheguei a fazer um canal, né? Cheguei a postar um vídeo sobre jogos de terror e filmes de terror. Foi um tema bem maluco assim que veio na minha cabeça, só que eu queria botar em prática. Ah, olha só, pro meu primeiro vídeo eu achei que ele não tava tão ruim, sabe? Só que tinha muitas coisas a melhorar. E eu tinha gravado o segundo vídeo, que era sobre jogos competitivos, só que eu acabei não deixando isso ir pra frente, sabe? E então eu desisti de novo pela terceira vez, né, de um sonho que eu sempre tive desde criança. E agora, se antes eu não tinha tempo, hoje eu tenho menos ainda. Porque eu acabei me enfiando em algumas dívidas, né, na minha vida pessoal.
Então eu tenho que praticamente trabalhar em 2 empregos e reconciliar isso ainda com o treino de jiu-jitsu que eu faço e focar no canal do YouTube é realmente muito difícil, sabe? Na verdade, se eu tivesse focado desde lá de trás, eu com certeza hoje teria pelo menos como me sustentar, sabe? Mas a questão é, eu queria ser criador de conteúdo, mas não só pelo dinheiro, sabe? Eu acho que, tipo assim, o dinheiro seria uma consequência do trabalho e do esforço que eu teria, sabe? Mas, na verdade, a questão pra mim era realmente fazer algo que eu gosto, sabe? Eu gosto muito de jogar videogame, sabe? Foi a minha infância sempre foi isso e eu queria transformar esse meu hobby em alguma coisa que poderia me sustentar, sabe? Em uma coisa leve, em que eu trabalhasse sem peso. E assim, eu não consegui fazer isso. Na verdade, eu trabalhei por 2 anos em uma empresa em que eu era super infeliz. Acabei adquirindo muitas crises de ansiedade. Tive que passar por psicólogos, tomei remédios controlados, joguei meus remédios controlados fora, enfim. Minha saúde mental não estava bem, sabe? Por mais que é uma fase muito comum na vida de algum jovem assim, sabe? Adulto, de você ter que fazer algo que você não gosta, mas é uma coisa que é um arrependimento que eu carrego comigo, porque não era pra eu estar nessa situação. Se eu tivesse me empenhado no passado pra poder hoje eu pelo menos estar, sabe, mais feliz, eu diria. Eu não teria que passar por todas essas fases. Porque por mais que ser criador de conteúdo não é algo fácil, eu sei que se eu pegasse no tranco e fosse pra valer e visse que, tipo assim, eu conseguiria fazer, que tinha resultado essas coisas, eu muito provavelmente não estaria tão infeliz quanto eu tô agora, sabe? Por conta que eu carrego esse arrependimento de não ter me empenhado lá atrás, sendo que eu tinha tempo, eu conseguiria me empenhar, sabe? E assim, eu fiquei muito chateado, tô muito chateado, não sei nem como que é que eu vou fazer esse vídeo que eu tô fazendo, sabe? Eu tô gravando aqui, eu tô sem trabalhar, agora por algum milagre, eu tô sem trabalhar e assim, eu queria realmente ser um criador de conteúdo, sabe? Era o meu sonho, sabe? Fazer do meu hobby uma coisa rentável, sabe? Mas eu nunca consegui, eu nunca tive esse foco, sabe? Eu tentei muitas e muitas vezes, só que eu nunca consegui. Então, talvez seja a hora de mudar isso, sabe? Talvez seja a hora de eu me empenhar mais, mesmo que assim, não seja da maneira que eu queria, sabe? Né, de pouco em pouco, mas eu vou ter que pelo menos começar para que depois eu venha colher lá na frente, sabe? Que como eu falei, isso não é mais sobre dinheiro, isso é mais pra minha saúde mental. É uma coisa que eu planejo, que eu já planejei muito, só que eu não consegui alcançar por conta de falta de empenho, sabe? Eu devia ter me esforçado mais, eu devia ter começado mais cedo, só que eu não comecei, sabe? E não adianta eu ficar chorando por coisas que eu não fiz no passado. Nós seres humanos erramos. Então, uma atitude que eu tenho que tomar, na verdade, é de erguer a cabeça e seguir em frente. Por mais que eu não consiga fazer muita coisa, eu vou ter que arranjar um tempo pra isso, sabe? Eu vou ter que ver como é que eu vou arranjar tempo pra isso, sabe? Mas eu quero muito, sabe? O meu sonho é esse. Eu quero fazer outras pessoas irem com o meu conteúdo ou de repente virem como algo legal de se assistir, sabe? E assim, como eu falei, não é sobre o dinheiro, é sobre um sonho de uma criança de, sei lá, 10 anos que eu quero realizar, sabe? E enfim,
esse vídeo aqui, na verdade, ele é apenas um desabafo, sabe? De uma pessoa que nunca conseguiu se empenhar, nunca conseguiu correr atrás dos seus objetivos porque sempre ficava estagnado, nunca procurava um foco, assim, sabe? Nunca focou em algo sólido. Nunca quis focar em algo sólido, sabe? Que eu tinha tempo pra poder focar, só que eu não investi esse meu tempo. Eu, na verdade, joguei esse tempo fora. Só que eu acredito que ainda tem uma chance de eu recuperar. Provavelmente esse vídeo não vai ter visibilidade nenhuma, sabe? E se tiver, amém, sabe? Foi algo bom até. Mas se não tiver também tudo bem. Mas era uma coisa que eu queria deixar registrado pra daqui a alguns anos, quem sabe eu chegar e ver esse vídeo de novo e ver que tudo valeu a pena. Enfim, muito obrigado pra você que teve separou uma partezinha do seu tempo pra poder me ouvir. Eu sei que eu não sou muita coisa, na verdade eu não sou nada aqui na plataforma, mas se você parou pra me escutar é que de alguma forma eu te comovi. Então, assim, não vou pedir like, não vou pedir nada, mas se você quiser me ajudar nesse meu objetivo, eu vou agradecer. Muito obrigado.